noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Se por acaso vocês não me ouvirem, eu segurarei o microfone, viu? Mas todo mundo está me ouvindo, não está? Sim. Pois bem, o nosso companheiro Carlos já antecipou a temática da noite. E nós começamos dizendo que a educação é a base fundamental para a adequação do ser humano na sociedade geral. A educação é a formação integral, universal do ser humano, tendo como objetivo preciso, como objetivo fundamental, a transcendentalidade, ou seja, além a educação é a base, além da existência física, porque é a formação mais da alma imortal. Estamos aqui aprendendo, onde nós recomeçamos do ponto em que ficamos na última encarnação, para ascendermos, darmos continuidade à nossa caminhada evolutiva. Nas próximas reencarnações, a gente recomeça também no ponto em que a gente ficou para ascender, subir mais, e assim sucessivamente. Porque o objetivo final da educação, que é integral, e o progresso intelectual, aí os conhecimentos, a inteligência são partes da educação integral. Porque nós progredimos, meus irmãos, a nível intelectual, que são a inteligência, os conhecimentos, mas também e principalmente a nível moral, a nível dos sentimentos. Esses dois progressos, essas duas educações, vamos assim dizer, elas não andam juntas de mãos dadas, não. Elas não andam juntas de mãos dadas. Acontece que a intelectual avança mais, caminha mais rapidamente do que a moral. Ela vai na frente, a moral vai atrás. Mas são as duas asas do progresso humano, do progresso integral. E a educação intelectual, o progresso intelectual, ela vai engendrando o moral. O moral termina sendo a decorrência da intelectual. Nós ouvimos uma verdade insofismável, pessoas altamente intelectualizadas, mas os verdadeiros aleijões morais, sem nenhum senso de honorabilidade, sem nenhum senso de honradez, porque desenvolveu muito num aspecto e pouco no outro. Aí, então, essas encarnações vão nos ajudando a progredir, podando as tarefas negativas e transmutando cada vício que nós temos, pouco a pouco, em virtude. Que é essa proposta. Porque Deus, um Pai misericordioso, não quer que nós fiquemos de fora do banquete espiritual que Ele preparou para nós desde o início do mundo, desde o início dos séculos. E para co-participarmos deste banquete divinal, nós temos que fazer a nossa parte. E essa parte é nos educar, ou seja, progredirmos espiritualmente. Porque o espírito progride em dois níveis, duas polaridades, dois sentidos, que são as asas do progresso, como menciona e conceitua o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, que é a asa da intelectualidade e da horizontalidade. Pois bem, não é apenas a educação preparar para a vida, transferir conhecimentos, transferir apenas hábitos, mesmo sendo salutares, formar hábitos e baseando assim. Deu certo, tem dado certo, então vai continuar dando certo. Como era a filosofia, eu acho que era, pode até existir, da pedagogia tradicional, da educação tradicional. Tudo no mundo progride. E a educação, os métodos educacionais não são diferentes. Tem também de progredir. A educação tradicional também. O professor era o verdadeiro semideus. Ele se conhecia, não levava em consideração as necessidades do aluno, as necessidades do educando, as necessidades psicológicas, emocionais, existenciais,
E às vezes aquele mesmo conteúdo servia para anos e décadas. Aí diz o Espiritismo, diz João de Angeles, que o professor hoje necessita de conhecimentos psicológicos e reencarnatórios. A respeito da reencarnação, precisa também. Mas antes de dizer por que ele precisa, eu gostaria de citar a educação progressiva. E nós citamos a educação tradicional, com os métodos muito estreitos, limitados. Claro, não tinha internet, não tinha o sistema de comunicação, não tinha ciência, tecnologia tão avançada como vamos ver na mensagem final de Viana Carvalho, como você tem hoje. Tinha pontos positivos? Claro que tinha. E tem. E ainda tem, claro que tem. Tanto que os alunos de antigamente, hoje eles falam, nossa, porque verdadeiramente sai aluno universitário que parece que saiu do curso antigo, curso primário. Eu tive a oportunidade de ver uma defesa de um advogado de uma das faculdades aqui de Salvador. Eu fiquei estupefata com tanto erro gramatical, de concordância verbal, de concordância nominal, de sintaxe, de tudo. Até a estruturação do conteúdo, da palavra, da frase, deixava a desejar. Aqui, ali, no ginásio do nosso tempo, isso não ocorria, porque a educação nesse sentido era mais aprimorada, mas em compensação era muito castradura. Como tudo evolui no mundo e a educação não é diferente, se então que a educação progressiva fosse abandonando os aspectos negativos da escola, da educação da escola tradicional, para acompanhar o progresso tecnológico e científico. Está aí a internet, está aí tantos meios de comunicação que facilitam a educação, a transmissão do conhecimento. Mas acontece que a educação intelectual é uma parte da educação espiritual, porque a educação é total. A educação é universal. A educação é moral e intelectual. Não adianta desenvolver. Adianta, porque tudo é progresso. Mas não é perfeito a gente progredir só em uma dessas áreas, um desses aspectos. O importante é progredir os dois. É claro que o intelectual vai na frente, o moral vai um pouco atrás. E você poderia dizer, não, como é que nós temos pessoas analfabetas, você não analfabetas, e que tem uma moral que muitos doutores não têm, verdade. Mas quem pode dizer que no seu currículo vitae espiritual, que no seu acervo espiritual, porque está tudo gravado aqui no nosso acervo espiritual, ele não tenha conquistado aquela educação também intelectual? Nós podemos citar o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, ele chegou até a 5ª série primária só. Eu posso dizer que eu já tenho 70 anos, já vou fazer esse ano 71. Então, o primário, o antigo primário, que hoje é primeiro grau, né, que divide entre si, até 4ª, né, primeiro, segundo e terceiro. Então, correspondia ao curso primário, que era a 5ª série. Aí a gente se submetia a uma admissão ao ginásio. Gostava do ginásio, depois a gente entrava no segundo grau, que aqui, como eu atrasei a pedagogia, no segundo grau aqui chama escola normal. Não, aqui não. Aqui chama o quê? O magistério. E lá em Minas falava, que ainda fala, escola normal. É só questão de terminologia, mas o conteúdo, a essência é a mesma. Então, realmente, se aprendia mais. Não tinha tantas facilidades para poder nos distrair como temos hoje. E então essa castração da escola tradicional perdurou por muito tempo, mas forçado a avançar, porque tudo no mundo evolui, porque a lei do progresso é uma lei divina, e toda lei divina é inexorável, toda lei divina é inestancável, toda lei divina se cumpre, quer queiramos, quer não. Então tudo progride. Progride o homem, progride o planeta, progride os animais, progride as habitações, progride as alimentações. Os homens da caverna se alimentavam carne crua. Hoje nós é com bastante tempero, condimentos. As casas, as habitações
eram as ocas, eram as furnas. Hoje nós temos até capacete. Então, tudo problema na vida. Porque o homem vai progredindo e vai aperfeiçoando tudo dele. O alimento, a habitação, as leis, os costumes, os hábitos, o bem-estar material mais sofisticado. E assim faz parte do progresso evolutivo. Pois bem, quando abraçou e entrou essa educação progressista, como é natural, como o ser humano é muito castrado, cobrado, cerceado na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, quando ele abraça a liberdade, ele não sabe administrá-la. Aí, a liberdade é necessária, uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade limitada, saudável. Aí ele extrapolou a liberdade, abraçando a libertinagem, que é muito diferente. Hoje, os jovens estão tão assim, por que não dizer, meu Deus, ele está assim, angustiado, não somos rebeldes. A gente ouve tanto na mídia, principalmente na comunicação televisiva, é aluno matando aluno, saqueando aluno, matando professor, é professor com medo de trabalhar em tal lugar. Quer dizer, nós vamos ver também isso na mensagem final de Diana de Carvalho, que é o processo pelo que passa a Terra, onde a Terra está saindo do mundo de expiação de provas e abraçando o mundo de regeneração. Então, esses jovens revoltados e inquietos são frutos, companheiros, de espíritos que estão reencarnando e que estão aproveitando os últimos cartuchos aqui na Terra, nesse momento de transição, onde ela está saindo desse segundo mundo mais atrasado para adentrar no terceiro mundo, na escala evolutiva dos mundos. E muitos deles, querendo aproveitar essa oportunidade, têm vindo encarnar. Mas ao encarnar, o processo do esquecimento temporário, que é uma bênção divina para nós esquecemos as promessas, os planejamentos, as programações e deixamos nos levar pelos nossos instintos. Então, dificultando ou então fracassando o nosso objetivo reencarnatório, voltando como espíritos fracassados no ponto de vista reencarnatório e não cumprimos com os nossos deveres planejados e ativados pelos nossos guias e mentores espirituais, os espíritos reencarnacionistas dentro do departamento reencarnacionista ou departamento da reencarnação. Os fins da educação, transcendem as linhas da escolaridade. Que não é só formar o corpo, é formar a alma, até porque o que é o corpo sem alma? Nós podemos fazer ideia. Olhar o corpo que está em coma, um corpo que está totalmente anestesiado, um corpo que está dormindo profundamente. Porque o corpo, ele é uma massa de carne, não é um homem se não tiver o espírito vivificando e animando aquele corpo. Porque o corpo, por ser material transitório, ele é apenas instrumento de trabalho e de progresso do espírito. Deus quis que nós espíritos, tivéssemos um corpo material para ajudar no seu progresso espiritual. E Deus, então, criou especialmente esse corpo carnal para o espírito. Deus poderia dar uma mesa, uma pedra, seria mais difícil, porque essa matéria tão compactada, não tem a flexibilidade, não tem a maleabilidade da matéria do corpo, que é mais delicada, que ela obedece mais o espírito, porque o espírito, companheiros, é o comandante, é o governador. O corpo é o comandado, é o governador. O corpo, repito, é instrumento de progresso e de trabalho do espírito. Quando nós dissemos que o professor, o educador, precisa ter conhecimentos reencarnatórios, porque nós somos transfugas das leis divinas morais. Nós somos transfugas, repito, das soberanas leis divinas morais. Nós somos fracassados morais, uns mais amplamente, outros menos amplamente.
sua mente, que uns avançaram mais, outros avançaram menos, outros nem avançaram, estacionaram, e pior, ainda sobrou a seu karma através de mais crimes e mais comprometimentos morais. De qualquer maneira, nós não somos espíritos ainda elevados superiores. Nós somos espíritos inacabados, muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. E esses traumas, essas dificuldades, essas distonias psicológicas fundamentais, o educador, conhecendo pouco da reencarnação, pouco da psicologia, ele procura entender melhor o educando, tratar com mais respeito humano, adequar mais o conteúdo programático das diversas disciplinas ao nível da classe, ao nível do aluno, não se esquecer da assistência individual, porque cada qual tem seu nível de evolução. Também nós temos que reconhecer que o nosso professor, os nossos pais, também receberam a educação deficiente dos seus pais, dos seus mestres. Está certo? Que o educador já é uma consciência formada e que o educando é uma consciência em formação. Está certo? Mas não podemos ser rigorosos, como em muitos casos a gente vê, de atribuir e transferir a responsabilidade dos nossos fracassos, das nossas más ações, porque eu não tive educação, porque eu não tive pai nem mãe. Nós somos também autoprofessores, autodidatas do nosso livro. Como o progresso e a educação é infinita, nunca terá fim, mesmo atingindo como Jesus já atingiu, o patamar de espírito puríssimo, morando na residência celestial, divinal, ele não parou o seu progresso. Ele continua evoluindo, porque é infinito. O único limite que o Espiritismo determina para o progresso é em relação a Deus, onde diz textualmente: por mais que a criatura humana, o espírito evolua, ele nunca atingirá o nível de Deus, porque o progresso, a perfeição divina é absoluta, e a perfeição do espírito do homem, da criatura humana encarada e desencarnada é relativa. Então é relativa em relação ao progresso e à perfeição absoluta de Deus. É o limite que está. Então, nós nunca atingiremos o patamar de Deus, nunca. Até porque nós somos os seus filhos, nós somos as suas criações. Então, ele, como diz, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é eterno, não tem fim, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é imanente, é transcendente. Não há outro irmão. Porque se Deus, meus amigos, tivesse sido criado por quem quer que seja, esse quem quer que seja é que seria o Deus, ele é o próprio Deus. Por isso ele é eterno. E o que significa para a eterna é que Deus não tem princípio e nem tem fim. Nós não somos eternos, somos imortais. E olha a diferença do eterno e do imortal. Porque o imortal tem princípio, não tem fim. Porque o nosso espírito não morre, não tem fim. Mas nós tivemos um princípio. E qual foi o nosso princípio de todos nós, encarnados e desencarnados? O momento que Deus nos criou sem ignorância. Então esse é o princípio. Mas Deus não teve nenhum disso. A outra coisa, para abraçar, sair da tradicional, para ir ao progressista, não tinha uma liberdade, o outro não tinha liberdade, o outro começou a ter liberdade, não soube administrar essa liberdade e abraçou verdadeiramente a liberdade responsável e, por que não dizer, a libertinagem. Então, aos poucos, vão ter se encaixando, a fim de que possa ajudar a si, ajudar a sua família, que é o seu próximo mais próximo, e ajudar a sociedade, que é o próximo mais próximo. Porque nós somos co-criadores por Deus, quer queiramos, quer não. Nós temos a obrigação, o dever de colaborar com o progresso intelectual e moral da sociedade e da humanidade e também com o progresso material do planeta. E o Espiritismo, companheiro, nos ajuda. Nos ajuda muito, dando recursos vigorosos para entendermos, então, na sua vasta literatura, tanto no Pentateuco, nos livros fundamentais
universitários, então eles nos dão muitos recursos a respeito da educação nossa e da nossa família. Porque nós, querendo ou não, somos educadores de almas, somos educadores de espíritos. E a educação do nosso comportamento moral é o que mais pesa. Porque a única responsabilidade, a única autoridade, desculpe, a autoridade respeitada é a autoridade que é fruto do nosso exemplo. É dizer, faça o que eu faço, não faça o que eu ensino e apenas o que eu falo. Por conseguinte, aos pais, como educadores, devem compreender de uma vez por todas que o seu papel não é apenas em gerir grandes empresas, principalmente, em gerar pequenas criaturas que vão aprender a amar ou a odiar. É se conscientizar que é mais importante a formação da personalidade, a formação moral, do que a preocupação material e financeira quanto aos filhos. Porque o ser que tem educação moral, logicamente que ele será um bom chefe de família, um bom profissional, porque o caráter está impregnado na sua estrutura da personalidade. Então, a educação espiritual, que é do lado moral e intelectual, deve ser a prioridade. Porque a educação é do espírito, que está servindo agora enquanto estamos nesta carne temporariamente e servirá muito mais ainda quando retornar para a nossa verdadeira pátria espiritual. A autoridade paterna deve estar muito coligado com o amor materno. Os dois ajudando para que possa melhorar moralmente e espiritualmente aquele ser que é seu filho temporariamente. Porque aquele ser que Deus colocou nos nossos braços temporariamente como filho é nosso irmão. Porque o nosso filho é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Marido, mulher, todo mundo é filho de Deus. Então, estruturalmente, nós somos irmãos. Circunstancialmente, é que somos verdadeiramente o pai, o marido, a mulher, o filho. Mas na essência nós somos irmãos. Outra coisa que nós gostaríamos de dizer, que deveremos estabelecer uma hierarquia de valores. E essa hierarquia de valores, claro, que a prioridade, a prevalência deve ser sempre concernente, pertinente ao espírito imortal. Porque o corpo fica aqui nessa maneira. E o espírito continua. É como diz Emmanuel, cheio de tanta graça, chega até mim, o tipo de colocação de Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico Xavier. O livro foi, ou foi Pão Nosso, ou foi Vinha do Senhor. Um desses dois livros que eu li assim. Que nós que atravessamos a sepultura, alguém tem algum livro de papel para me dar? Não, né? Conhecemos. Ele disse assim, eles que estão desencarnados, nós que atravessamos pela sepultura, continuamos vivendo. Somos homens e mulheres como vocês. A única diferença é o nosso estado. Aqui a gente trabalha, aqui só tem preguiça para quem é preguiçoso. Mas trabalho tem para todo mundo. E aliás, lá no mundo espiritual, a preguiça é considerada a obrigação. A preguiça é considerada como uma doença. Quem me emprestou, muito obrigado. E você que trouxe também, muito obrigado. Então só tem preguiça para quem é preguiçoso. Um momentinho. Moro aqui há 46 anos, vou fazer, não me acostumei com esse calor. 46 anos eu estou fazendo calor e não me acostumei com esse calor. É isso, esse horror. Aqui não está dando o ventilador para mim. Haja saúde. Tudo bem. Voltando ao nosso assunto, então a gente tem que ver que nós temos responsabilidade, educador e pais. Porque pai é educador. Pai é o primeiro educador que o filho recebe. Tanto é que na família, que é uma micro-sociedade, tem todas as características peculiares, todas as características comuns da sociedade lá fora. É como se fosse uma micro-sociedade. Então a educação começa
tem condições de educar pelo instinto, pela inspiração, pela ajuda inspiratória dos espíritos superiores associado ao amor, todos têm. Cadinho, por aqui, uma pessoa analfabeta, mas de uma moral, de um amor extraordinário, quem educa melhor essa ou um tão inteligente doutor da academia escolar, mas um verdadeiro alijão moral. Confia em toda interrogação. Então, todos nós podemos sim. Agora não se esquecendo que a educação moral é fruto do exemplo. A autoridade moral é a autoridade única respeitada, que repetimos que é fruto da nossa capacidade comportamental. Que as palavras passam, mas os atos atitudes permanecem mais definidos. A educação mudou, a família mudou. A família, quais as causas dessa mudança que a família é a primeira educadora do ser humano, a urbanização da sociedade, a desmistificação do sexo, a liberdade feminina, são as causas prioritárias da mudança da sociedade. Até a mulher, que era sempre, como existe até hoje, lá pelo menos pelo Ocidente, eram tão travadas, não eram consideradas assim como um ser humano a nível de liberdade. Quando chegou a desmistificação do sexo, a liberdade feminina, também extrapola a mesma coisa da educação. Está preso quando ele recebe a liberdade, ele está todo demais, não sabe nem administrar. Mas tudo chega ao mesmo ponto. Tudo chega no mesmo ponto. Então, tudo isso serve de lição. E como nós somos eternos autodidatas, nós podemos ir melhorando a educação mal feita que recebemos por Deus condições. Basta querer poder, porque querer é poder. E se a gente quer, a gente pode. Viana de Carvalho, na sua mensagem denominada A Nova Sociedade do Futuro, nos diz o seguinte: repare que responsabilidade é essa nossa e como devemos aproveitar esses últimos momentos. Quando fala últimos momentos, não é um ano, 10 anos, não, é séculos, né? Porque a corrida do tempo para o mundo não é contado como nossa vida física, né? Que 70, 80, 90 anos e o mundo até antes, né? Já está voltando para a parte espiritual. Mas veja o cuidado e a advertência que Vina nos fala, a fim de aproveitarmos essa existência para voltarmos para o mundo melhor e evitarmos, acima de tudo, sermos rebaixados para o mundo mais atrasado do que a Terra, porque ela está saindo muitas expiações e provas para o mundo de regeneração.